Mundial Online de Futebol Mental. Nunca antes na história deste planeta se fez um congresso deste aqui, e eu tô carregando um pouco na tinta, exagerando, porque hoje quem vai falar é um cara que foi exagerado a vida inteira. Ele foi exagerado ao fazer gols, ele foi exagerado nas comemorações, ele foi exagerado nas subversões, ele foi exagerado nas questões políticas, ele foi exageradamente ídolo da mais exagerada torcida do Brasil, ou junto com a do Flamengo, a mais exagerada, que é a torcida do Corinthians. Eu estou falando deste grande amigo, comentarista, ex-jogador de futebol, pai, superador de limites, um cara que foi lá embaixo e foi lá em cima, cumpriu a jornada do herói interior. Eu estou falando de Walter Casagrande Júnior, segurando aqui a sua biografia, escrita pelo Gilvan Ribeiro, meu grande amigo, irmão Gilvan Ribeiro. Casagrande e seus demônios, chegar aqui bem pertinho da câmera, Casagrande e seus demônios. O Gilvan, que também, como grande amigo do Casão e grande jornalista que é, e está participando com a gente, né? Já deu entrevista aqui no Congresso Mundial Online de Futebol Mental, no primeiro Congresso Mundial Online de Futebol Mental. O Gilvan também escreveu Sócrates e Casagrande, uma história de amor, a história do Magrão e do Casão, né? Principalmente na época da reabertura do regime democrático no Brasil, década de 80, década da democracia corintiana. Mas enfim, o Casagrande é sem dúvida nenhuma um dos grandes personagens da cena política do futebol brasileiro, da cena futebolística mesmo, né? De fazer um cara que foi goleador, jogou Copa do Mundo, fez muitos gols. O Casão, cara, dizer aqui da história inteira do Casagrande é até uma bobagem, porque é uma história tão rica, tão grande, né? O cara que foi ídolo de uma torcida como a do Corinthians, foi ídolo de uma torcida também como a do Flamengo, um cara que atuou em Portugal, no Porto, um cara que depois foi para a Itália, foi ídolo na Itália, no Ascoli e no Torino da Itália, disputou a Copa de 86 junto com o Elzo Aloysio Coelho aqui, que é também um dos entrevistados do Futebol Mental, mas foi um dos grandes astros daquela Copa de 86. Atualmente o Casão trabalha na TV Globo como comentarista, né? Big House, eu chamo de Big House, eu e alguns amigos em comum. Casagrande, grande Casagrande, cara que teve problemas, envolvimento de compulsão com drogas, assumiu isso publicamente, corajosamente assumiu isso, e hoje vem através do seu controle mental, dito muito por ele, vencendo um dia de cada vez, como ele gosta de dizer, esse desafio. Então, é uma entrevista, me emociona um pouco falar sobre o Casão, porque é uma entrevista bonita. Casagrande, para a gente iniciar, cair para o mundo do futebol, cidadão comum que está nos assistindo, e até para o jogador, para o treinador, levar isso como exemplo para a vida dele. Esse deslumbramento que o futebol traz, principalmente para os jovens em início de carreira, principalmente para aquele que começa a aparecer em televisão, em jornal, em manchetes de internet, é perigoso, ele pode causar um deslumbramento mesmo, que pode levar a consequências terríveis, como uma fuga da realidade através das drogas, que foi o seu caso, por exemplo. Existe isso mesmo, Casão? Como é que você vê essa questão do deslumbre, né? De você achar que está tudo bem, que você é o rei de tudo, e de repente a casa cai, a casa mental cai. Queria que você, primeiramente, Casagrande, e já agradecendo a sua participação, abordasse então este assunto aí. Diga lá, Casagrande, estrela do futebol mental, estrela do futebol mundial e estrela como ser humano,
estrela da vida, estrela que brilha, estrela da recuperação mental. Diga lá sobre o deslumbramento dos jogadores, Casão. Isso aí é um grande inimigo. Vou te falar que eu tive experiência própria, é um grande inimigo. E assim, às vezes, a maioria das vezes o cara não percebe o deslumbramento, principalmente início de carreira. As coisas vão acontecendo, as pessoas que estão ao seu redor não vão mostrando para você que você está deslumbrado, elas entram também dentro da sua euforia. Então fica um cenário para o cara como se fosse normal aquele tipo de comportamento que ele está tendo, porque quem está ao redor dele está acompanhando esse mesmo comportamento. E o cara não percebe o deslumbramento, mas aí assim, começa a ser mais prepotente, mais arrogante. Tem gente que já tem essa característica e aumenta, mas tem pessoas que não têm essa característica e que acaba ficando dessa maneira e não percebe que está dessa maneira, né? Fica mais prepotente, mais arrogante, achando que pode tudo, as coisas estão na sua mão, né? O dono do cenário, o dono do momento. Isso aí vai acontecendo com o jogador, principalmente em início de carreira, principalmente aqueles que explodem no início. Foi o meu caso, por exemplo, explode logo de cara, você explode com 18, 19 anos, a dificuldade de você controlar tudo o que está acontecendo ao seu redor, todo mundo te paparicando, você saindo muito na imprensa, sendo destaque, ou jogando bem, fazendo gols, a coisa funcionando, sendo campeão, dá um deslumbramento muito forte. Eu acho que o jogador mais inteligente, aquele que se torna grande jogador, é aquele que consegue voltar desse deslumbramento mais rápido. Tem jogadores que ficam a carreira toda dessa maneira. Tem uns que demoram mais tempo, né? E tem aqueles que percebem logo que a coisa está diferente e volta ao normal. Porque a tendência de quando você fica dessa maneira, deslumbrado, prepotente, arrogante, é bater a cabeça na parede, de alguma maneira. Vai acontecer alguma coisa na sua vida profissional ou pessoal que vai fazer com que você olhe e fale assim, eu tenho que voltar a ter a humildade natural. Então é muito difícil você ter esse controle da euforia. Ô, Casão, olha só, para mim é muito importante, assim, até como jornalista mesmo, tá te entrevistando nesse momento em que você abre seu coração. E você sabe que eu estou me recordando, até disse na entrevista com o Gilson Ribeiro, a gente esteve junto no Japão em 2012, eu pelo SBT, você pela TV Globo, e eu me recordo que você estava muito nervoso antes da partida que você ia comentar para todo o Brasil pela TV Globo. Eu era apenas o repórter do SBT, então não tinha que entrar ao vivo. E a gente desceu ali no salão de imprensa, na verdade embaixo do estádio de Yokohama, ali naquela cidade japonesa onde foi a final, inclusive da Copa do Mundo de 2002 também. E você estava fumando um cigarro, né? Você não usa mais as drogas ilícitas, mas ainda fuma. Eu não sei se está fumando hoje. Estava muito nervoso e eu me recordo de um comentário seu comigo. Você disse assim, eu falei, o que foi, Casão? Ele falou, cara, eu estou tão nervoso e eu preciso pôr para fora isso aqui, eu não posso pôr isso na transmissão, né? Eu não posso passar isso para os telespectadores, porque era o seu time de coração, era o Corinthians, e você tinha que fazer uma transmissão isenta. Estou lembrando disso, Casão, para te fazer a seguinte pergunta: você acha que a força mental influencia dentro de campo, né? Essa força mental que você reserva para os momentos ideais na hora do teu comentário, para os jogadores, ela também é importante ali no gramado? Ele vai ter um desempenho melhor se ele tiver uma força mental mais robusta, se ele tiver um controle mental mais importante dessa mentalidade, desse mindset seu? Você acha que é isso, que ele precisa deste controle mental para render melhor para a equipe dele? O que você acha disso, Casão? Claro. Você passa muitas situações dentro do campo que às vezes você fica muito mais irritado, menos irritado, ou mais tenso, menos tenso. E ali, assim, se você tem um controle mental mais ou menos preparado, né? Porque a gente nunca, principalmente início de carreira, você não entra para um jogo preparado para as coisas que vão acontecer. Mas o natural seu
Todo mundo tem um aspecto natural de controle das sensações ou da mente. E ali, por exemplo, existe jogada que você vai ficar mais tenso, você tem que ter um controle ali naquele momento. Você pode ser expulso, você pode agredir, você pode fazer um monte de coisa dentro do campo por causa da tensão do jogo e da determinada jogada que acontece, que se você não tiver um controle razoável da sua mente, você acaba tendo atitudes por impulsividade, que acaba perdendo um gol fácil, sendo expulso. Bom, Casa, vamos nos encaminhando então para o assunto mais delicado e também importante dessa entrevista aqui, exclusiva, eu repito, exclusiva para o futebol mental, você revelando coisas aqui importantíssimas, inéditas até. E você está se abrindo para a gente, Casão, a gente te agradece por isso. Então eu vou fazer uma pergunta para você que é meio um pouco metafórica, de metáfora, mas ela é uma pergunta profunda e muito direta. Olha só, você acha que antes do jogador ou da equipe vencer um jogo, é preciso que ele vença a si mesmo? É preciso que ele vença a si mesmo, aos seus descontroles mentais, às suas inferioridades, ele tem que estar bem com ele mesmo? Ele precisa vencer a si mesmo para poder vencer o jogo? Essa é uma questão aí que eu começo a entrar na tua história de uma vez, Casão, diga lá. Antes de você jogar uma partida de futebol, você tem que ter profundo conhecimento das suas capacidades mentais, né? Controle emocional, nível de irritação, nível de impulsividade que você tem. E você vai, como no futebol hoje talvez tenha até psicólogos no meio do futebol. Na minha época não tinha. Você ia aprendendo como você é de acordo com o tempo passando, né? Aí é claro que, por exemplo, eu comecei em 81, 82 foi o momento mais eufórico, né? O melhor momento meu. Eu acho que de 83 para frente eu já tinha mais ou menos um desenho emocional meu, não completo, porque era muito cedo, mas já tinha coisas que eu errava emocionalmente. Em 81, 82, eu passei a não errar de 83 para frente. E assim vai indo. Mas eu acho que eu só consegui mesmo ter um mapa emocional completo meu lá com 27, 28 anos. Eu acho que é por isso que as pessoas falam que o jogador fica maduro a partir dos 26, 27, né? O maduro que eles falam não é ser melhor jogador, não é bater melhor na bola, não é cabecear mais, não é nada disso. É o controle emocional. Porque eu sou de uma geração nova, essa geração de agora, com 19 anos, e tentando fazer mudanças na mentalidade de muitas pessoas que acho que tem um preconceito muito grande perante a gente que somos jovens e acho que nós não temos condições de nada, sabe? Casagrande, queria te perguntar então, você acha que o poder mental, a força mental, ela é essencial numa recuperação como a sua, por exemplo? Ela foi e está sendo essencial? Ou é só remédio, é só terapia, é só grupo de autoajuda, é só psicólogo? Ou o poder mental também é essencial? Isso é importante você dizer pra gente. Não é porque o congresso é de futebol mental que você precisa concordar comigo, não. Gostaria muito que você fosse muito transparente como você é e dissesse pra gente, o poder mental, ele é essencial para vencer uma compulsão, um vício contra as drogas, por exemplo, como você vem vencendo dia a dia? Diga lá, Big House. É essencial, lógico. Você tem que aprender, no meu caso, eu já estou numa recuperação bem avançada e eu continuo aprendendo
um modo de eu conseguir viver uma vida normal igual aos outros, tendo um controle mental das situações que vão causar vontade de usar alguma coisa. Um barzinho com calor, happy hour, as pessoas estão bebendo, você não pode beber, dá aquela sensação de vontade e assim você, na sua mente, você tem que fazer esse controle e voltar ao normal. Então a força mental dentro de uma recuperação de dependência química é um dos fatores mais importantes mesmo, porque aí fica na sua mão, né? O tratamento é importante, os psicólogos são importantes, as terapias são importantes, os remédios são importantes até um determinado momento. Depois fica na sua mão, quando você já tem alta e está na rua, fica na sua mão. O que é ficar na sua mão? É a força da mente, né? Você vai ter que ter os seus controles para não ter uma recaída, e é a sua mente que vai trabalhar dessa maneira, cortando a vontade, mudando de pensamento, tendo a percepção que aquele local já não dá mais, ir para outro local. Então é a mente que vai trabalhar. Bom, Walter Casagrande Júnior, que honra, hein? Que honra! A gente nunca deve falar isso, porque são 21 entrevistados, né? Tem Zico, tem Pepe, tem Dorival Júnior, tem Milton Neves, tem René Simões, tem Fred Rincon, direto da Colômbia, tem Marta, tem muita gente boa, né? Todos são bons. Eu não vou eleger a melhor, a pior, mas eu quero dizer para você, Casagrande, especialmente para você, de uma forma muito pessoal, que sem dúvida nenhuma é a mais esclarecedora entrevista dessas 21 iniciais do primeiro Congresso Mundial de Futebol Mental. É, sem dúvida nenhuma, disparadamente a mais esclarecedora entrevista. Mas muito obrigado mesmo por você ser tão franco com a gente, ser tão direto num assunto tão delicado, que custou muito caro a você, e você está se expondo a sua vulnerabilidade para que outras pessoas, e eu conheço muito bem esse coração de ouro que você tem, para que outras pessoas possam se modelar em você e ter também a vitória que você vem tendo um dia de cada vez, como você sempre diz, viu, Casal? Você emociona muito a gente, continue sendo esse cara que você é, esse cara simples, apesar de ídolo, de uma massa. E para finalizar então, além desse meu muito obrigado de toda a audiência do Futebol Mental, eu quero pedir para você uma opinião sobre essa coisa da modelagem, né? Muita gente se modela em você, toma você como modelo e faz igual para ter o mesmo, entre aspas, sucesso, a mesma vitória. Você acha também que as pessoas se modelam num grande esportista? Não precisa ser só no futebol, você pode falar aí de uma maneira geral, e o grande esportista, portanto, deve ser uma boa referência para as pessoas, porque as pessoas se modelam nele. Acontece mesmo isso, Casal? Isso é tranquilo, é claro para você, ou não acontece? Muito obrigado, responde essa última para mim. Você está liberado para ir lá comentar os seus jogos na TV Globo. E no words, sem palavras, Big House, Casagrande, muito obrigado mesmo. O ídolo do esporte é um modelo a ser seguido? Acontece isso, Casal? Tchau, grande abraço para você. Claro que aprende, é possível sim, principalmente quando tem grandes eventos, tipo Olimpíada, que aí fica, porque tem outros esportes que a força da mente fica muito mais clara a importância dela do que no futebol, né? Você vê um atletismo, você vê uma natação, você vê qualquer esporte do atletismo, salto com vara, salto em distância, todos esses esportes, o atleta fica muito focado, ele tem muita força na mente, ele não ouve o estádio todo está gritando, ele consegue fazer com que a mente dele faça que ele não ouça nada e só pense naquela distância que ele tem que correr, aonde ele vai ter que colocar a vara, de qual é a força que ele vai ter que se impulsionar para cima para fazer o salto dele para tentar ganhar uma medalha. Então esses esportes, a força da mente é muito grande, e como a Olimpíada todo mundo vê, né? Principalmente esses esportes do atletismo, muita gente aprende com o poder da mente desses atletas aí, aprende e leva para a vida, né? O foco daquele cara que faz um salto, ele precisa saltar mais que o outro, e o outro já saltou muito, e ele sabe que ele tem capacidade, mas ele precisa de um plus, ele precisa de um algo mais para fazer aquilo, e aquele algo mais é o foco e a mente.